Já tô dando tico-teco na minha cabeça aqui, porque eu tô sem tomar um remédio do TDAH, mas a gente releva um pouco, entendeu? A gente é adulto, a gente tem que aprender a se controlar. E hoje esse vídeo é pra você, se você tem TDAH, ou se você acabou de descobrir que você tem TDAH, ou se você acha que você tem TDAH, porque você se identifica com várias coisinhas que o pessoal diz por aí. Hoje é o seu dia de tirar a dúvida, mas lembre-se, esse vídeo aqui não é pra você tirar o seu diagnóstico, tá? Procure um médico, porque hoje em dia, por conta das redes sociais, do celular, muitas pessoas estão ficando com problemas de memória, com falta de atenção, e TDAH não é só isso, e hoje eu vim falar sobre isso aqui no vídeo. Primeiro de tudo, gente, eu vou falar assim por mim, mas tudo que eu aprendi desde que eu descobri, já deve ter uns 3 anos que eu descobri que eu tenho TDAH, eu sempre tive TDAH, mas eu nunca tive uma família que entendesse sobre essas coisas para que pudesse me levar no médico. Antes de você falar assim, ah, mas todo mundo tem TDAH hoje em dia. Sim, todo mundo tem TDAH hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem informação sobre isso. A gente sabe que é uma pessoa com TDAH. E aí é muito mais fácil a gente buscar um diagnóstico, saber se realmente é aquilo, porque a gente tem informação. E hoje eu só descobri que eu tenho TDAH por conta da informação, porque eu nunca imaginei que eu tinha isso na minha infância. E eu tinha. Todas as matérias que eu entrei de recuperação, que eu não consegui estudar, que eu não consegui gravar na minha cabeça, até hoje eu tenho dificuldade de entender coisas sobre história e geografia. Eu sou péssima nessas matérias, mas é porque lá atrás, na época da escola, eu não tive uma base para isso, porque os professores eram muito bons, era um assunto que eu gostava, mas não entrava na minha cachola. E eu dormia na sala de aula, sabe? Eu fazia besteira, eu não prestava atenção, eu conversava mais do que via. Então, assim, todas essas coisas, todos os esquecimentos. Gente, eu já quase fui pra escola sem tênis. Eu já esqueci caderno, já esqueci muita coisa, já quase saí de casa sem mochila nas costas, sempre esqueci guarda-chuva, sempre esqueci a chave de casa, eu sempre esqueci alguma coisa. Então tudo isso tem a ver com TDAH. E hoje eu quero te dizer tudo que eu aprendi do que é ter TDAH. E se você souber de mais algum sintoma aí, eu não sei se eu posso falar se é sintoma, característica, mas você entendeu. Vamos dizer sintoma porque eu não lembro se é isso mesmo. Mas aí se você tiver algum sintoma aí que não seja compatível com o meu, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz, porque nós que temos TDAH, a gente sabe que cada dia a gente descobre uma coisa nova. Então, assim, é complicado, tá? Eu não sei dizer se tem alguma coisa boa. Eu acho que tem, tá? Recentemente, eu vi um menino falando que nós que temos TDAH, a gente tem superpoderes, porque a gente tem o privilégio de conseguir aprender várias coisas por conta do nosso hiperfoco. Mas ter hiperfoco também não é uma coisa legal, tá? Porque dependendo do hiperfoco, minha filha, você pode ficar até sem comer. Tá, então vamos lá. Eu acho que o primeiro de tudo. Ah, um ponto aqui, já começando no primeiro do primeiro. 0,1 é tagarela. A gente fala muito. E se a gente tiver medicado, então, meu amor, a gente fala muito mais. Tá? É uma energia que não cabe. O segundo ponto, acho que é o que eu mais detesto em ter transtorno de déficit de atenção, que é a procrastinação. É tipo uma procrastinação, mas é uma preguiça. Só que recentemente eu descobri que é quando o meu cérebro desliga, porque ele não quer mais fazer mais nada. E aí eu sempre escutei alguns psicólogos e algumas pessoas falando sobre essa paralisação do TDAH, onde o cérebro desliga e a gente não consegue fazer mais nada. Eu achava que isso não acontecia comigo. Todas essas pessoas que falam que essa paralisação é porque você tá muito sobrecarregado, muito cansado. E eu sempre olhava e falava assim, ah, não tô cansada, sabe? Porque eu durmo, eu acordo e tô bem, sabe? Só que, não. Porque como o nosso cérebro, ele tá sempre pipocando toda hora, quando ele desliga, é porque a gente já tá sobrecarregado. Só que a gente não entende que a gente tá sobrecarregado, porque a gente tá pipocando, só que a gente não consegue reagir na vida. Vou te dar um exemplo básico aqui pra você entender o que é essa paralisação do TDAH, que é a pior coisa que existe na face da Terra. É você não conseguir fazer nada. Eu vou fazer uma comparação aqui um pouco rígida, bruta, que seria com depressão. Então, a pessoa que ela é depressiva, ela também não consegue fazer nada. Ela não consegue tomar um banho, ela não consegue escovar um dente, quando ela tá em crise, né? Ela não consegue viver, ela quer ficar num quarto escuro, fechado, sem falar com ninguém. A paralisação do TDAH, ela é basicamente isso, só que a gente não fica deprê, a gente não fica triste, a gente não quer se esconder do mundo, a gente só não consegue fazer as tarefas mais básicas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu tô em momento de paralisação do TDAH, eu não consigo nem levantar da cama para conseguir passar um pão, uma manteiga no pão.
Então, ou eu tenho que pedir pra alguém ou eu fico com fome. Então, quando eu tô nesses dias, pra mim o pior momento é quando eu tô em casa de home office e o meu noivo tá trabalhando e eu preciso almoçar. Então, assim, eu às vezes almoço 4 da tarde porque é o momento que eu já tô passando mal, já tô desmaiando e eu falo, eu preciso comer alguma coisa. Então, assim, é nesse nível. E essa paralisação, ela demora por um tempo indeterminado. Então, meu filho, ou às vezes você vai ficar uma semana assim, às vezes você pode ficar um mês assim, 2 meses assim, porque não depende da gente, depende do que o nosso cérebro ele vai querer ficar. E você tentar arrumar meios de sair daquele buraco ali. Exercício, sair com os amigos, fazer alguma coisa que, não sei, gente, eu ainda não descobri como é que sai desse buraco, mas eu sei que sai, tá? Eu não fiz o link ainda. Aqui em casa a gente fala que quando você não consegue entender as coisas é porque você não fez o link, sabe? Você não linkou uma coisa na outra, você, tá, então funciona dessa forma, entendeu? Então é o link. Segunda coisa que eu também não gosto do TDAH é a falta de saudade que a gente tem das pessoas. E é muito ruim. Por quê? Porque você sabe, no fundo, vou falar por mim, assim, eu sei no fundo que eu amo a minha mãe, que eu amo meu pai, que eu amo a minha avó, que eu amo minha família, né, que eu amo as pessoas. Mas se aquelas pessoas, elas não estão na minha zona de proximidade, na minha zona de, né, mais próximas a mim, eu não vou lembrar daquelas pessoas. Eu até lembro, porque eu sei que para aquelas pessoas é importante que eu lembre delas. Vou falar uma coisa aqui que é meio pesado, mas que eu escutei de um primo meu. Na verdade, a minha tia me contou que ele falou isso pra ela. Só que aí é um caso à parte, tá? Não tem a ver com TDAH, não. É porque ele falou referente ao pai dele, porque o pai dele não era uma boa pessoa. Então ele falou assim: se o meu pai não existisse, não me faria falta. E é a mesma coisa com TDAH. Eu sei que é pesado, mas não é tipo, você não ama a pessoa. Não, eu amo a pessoa, mas se ela não existisse, não me faria falta. É basicamente isso que acontece na nossa cabecinha. Eu descobri que eu tô sentindo saudade quando, sei lá, eu tô andando na rua e aí eu começo a ver mulheres que parecem ser a minha avó. E aí eu fico, nossa, será que é minha avó? Aí eu olho, será que é minha avó? Não, não é não. Será que é minha avó? E aí quando eu vejo muito assim, tipo, tô uma semana inteira olhando para as pessoas e falando, nossa, será que é minha avó? Hoje em dia eu entendo, falo, eu acho que eu tô com saudade da minha avó. Aí eu ligo pra minha avó, mando mensagem, vó, oi, tô com saudade e tal. E aí eu leio, eu falo, nossa, eu tô com saudade da minha avó mesmo, entendeu? Ou então do meu pai. Às vezes eu olho na rua e falo, começo a ver vários meus pais assim, né? E aí eu vou, ligo pro meu pai e falo, oi pai, tu tá tudo bem? Aí eu leio e falo, nossa, tô com saudade do meu pai. É meio assim que funciona, entendeu? Não é uma coisa tipo, nossa, eu tô com saudade da pessoa hoje. Agora, se a pessoa ela vive muito no meu convívio, então ela tá sempre vindo aqui em casa, ela tá sempre me ligando, tá sempre se tornando presente na minha vida, consequentemente eu vou sentir saudade. Então, exemplo. Eu estou no trabalho às vezes e do nada me bate uma saudade do Matheus, do meu noivo. E eu moro com ele todo dia. Então, assim, pelo fato de eu morar com ele, eu lembro dele, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E eu me sinto com o coração um pouquinho mais quentinho de saber que isso não é um problema meu. Muitas pessoas que têm TDAH se sentem assim. Então, assim, não significa que eu não ame as pessoas à minha volta. Eu amo todo mundo, eu amo minha família. Amo muito, a gente ama até muito, assim. Quando eu vejo eles, parece que nada mudou. Mas não é legal você esquecer das pessoas, entendeu? Então, assim, é ruim porque desde que eu sou muito pequena, desde criança, eu não sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos, porque eu não consigo manter esses laços. E eu sou uma pessoa que todo mundo que se aproxima de mim, não tô me sentindo aqui a rainha da cocada preta, não. Mas todas as pessoas que se aproximam de mim gostam muito de mim. E normalmente são muito minhas amigas, assim, ficam próximas, sabe? Gostam de mim. Mas se você não manter uma troca ali, uma reciprocidade, aquela pessoa ela vai embora. E isso sempre aconteceu muito com amizades. Normalmente quem fica são pessoas que não ligam pra isso, ou são pessoas que são minha família, entendeu? Então, é complicado. A quarta coisa que acontece com a gente que tem TDAH, que também, assim, é uma coisa que hoje em dia eu sei lidar, é o esquecimento. Então, a gente é muito esquecido. Ainda mais se a gente não toma o nosso remédio bonitinho. A gente esquece de tudo. Você pode falar assim, mas eu também, eu não tenho TDAH e eu esqueço as coisas. Não. É diferente, porque uma coisa é você um dia ou outro falar, putz, esqueci a chave em casa. Caraca, esqueci de botar a roupa na máquina, esqueci de ligar a máquina, entendeu?
Outra coisa é você esquecer várias coisas durante o dia. Não é à toa que o nome do meu canal é Cadê Meu Óculos? Porque se tem uma frase que eu falo literalmente, não tô brincando aqui, é literalmente todos os dias eu falo, cadê meu óculos? Eu posso botar o Matheus aqui na minha frente que ele vai falar, cara, esse é um saco. Porque todo dia ela fala isso. Porque eu nunca lembro onde eu botei meu óculos e eu não enxergo sem óculos. Ah, Letícia, você tá sem óculos agora? Tô, porque eu não gosto de me gravar com óculos. Mas eu não enxergo sem óculos e eu preciso sempre do meu óculos. Então eu sempre esqueço. Inclusive, não faço nem ideia de onde é que eu botei ele. Eu tenho que caçar. Vou te explicar como é que funciona o esquecimento. Como a gente tem déficit de atenção, a gente não consegue focar nas coisas, porque a gente presta atenção em tantas coisas ao mesmo tempo, a gente escuta e a gente pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, que as coisas que a gente deveria ter foco no agora, a gente não foca. Então, supondo que eu tô com essa caixinha aqui, né? E aí eu sei que eu tenho que guardar essa caixinha aqui em cima. Tô pensando aqui, caraca, eu tenho que concluir os trabalhos da faculdade, né? Mas eu também tenho que fazer um negócio lá do trabalho. E aí eu vou viver minha vida. Quando passar o meu dia, eu não vou lembrar que eu guardei a caixinha aqui em cima. Eu vou ficar igual uma barata tonta, caçando. Sabe o que já aconteceu? Eu deixei o Matheus doido aqui dentro de casa, porque eu perdi meu óculos. Falei, cara, eu não tô achando meu óculos, não tô achando meu óculos. Eu levantei colchão, eu puxei as coisas, olhei banheiro, olhei sala, olhei tudo que você imaginar, até a minha gaveta eu olhei, nada, não achei meu óculos. E assim, a gente precisava sair, que a gente ia pra um rolê. E aí ele, cara, você enfiou esse óculos em algum lugar, você tava com ele ainda agora. Eu falei, cara, não tô achando, não tô achando, não tô achando. Aí, por um acaso, ele puxou uma gavetinha do banheiro que a gente tem assim de frente ao espelho, aonde eu coloco escova de cabelo, sabe, de pentear, e eu botei o óculos ali dentro. Aí ele chegou pra mim, sabe onde é que tava seu óculos? Puto da vida, porque a gente tava atrasado. Então, assim, é essas coisas. Eu enfio as coisas num lugar que eu não tava prestando atenção e depois eu esqueço onde eu botei. Eu já cheguei a perder meu celular durante 3 dias. Quando, na época que a gente não era tão viciado em telefone, eu perdi meu celular durante 3 dias. Eu já tinha TDAH pra tu ver nessa época, tá? Eu não sei por que diabos eu tinha um armário na casa da minha avó, que antigamente os armários eram mais baixinhos, né? Com pé. E aí eu botei o celular em cima do armário. Fui viver a vida. Perdi o telefone. No 3 dias depois, sem brincadeira, me deu uma coisa. Eu falei, caraca. Botei a mão, tava lá o celular. Então, é uns esquecimentos assim bizarros. Quando eu não tomo remédio é pior, porque aí eu realmente não estou focando. E aí eu esqueço muito mais fácil. Tem uma outra coisa aqui também que eu não sei se eu tô autista por isso ou se isso é do TDAH. Eu ainda estou para fazer o meu teste neuropsicológico. E antes que você me julgue, você tá falando que você tem TDAH e você não fez teste, não sei o que, não. Não, calma. Eu fui diagnosticada pelo meu psiquiatra. Tá, eu já fui para outros psiquiatras, eles concordaram com isso, eu fiz um teste com ele e ele viu que eu 100% TDAH, tá? Hiperativa, tudo. Mas eu não fiz o teste neuropsicológico para saber se eu tenho outros transtornos. O Matheus, ele acha que eu tenho autismo por conta de algumas coisas que eu faço. Eu tenho seletividade alimentar muito séria. Eu sou muito literal para algumas coisas, então se você fizer uma brincadeira comigo de duplo sentido ou que assim não dá muito para captar, às vezes eu demoro para pegar, eu não entendo algumas coisas, eu vejo um vídeo, eu levo muito pro lado literal. Então assim, é meio complicadinho, entendeu? Tem algumas coisas assim que eu fico pensando, será que eu gosto, tem coisa com textura, então tem um negócio assim que eu fico meio, será que eu sou, será que eu não sou? Então assim, eu vou ter que esperar fazer o teste pra realmente descobrir se eu sou, se eu sou autista também, mas TDAH eu sou 100%. Hiperatividade, gente, eu sou muito hiperativa e eu descobri, porque tem uma coisa legal do TDAH, que você só descobre que você é de um jeito quando você começa a tomar um remédio. Ou você para de tomar um remédio. Então, eu mexia muito nesse preguinho, um exemplo, mexo muito aqui. Aí eu tomo um remédio, parei de mexer no prego. Só que eu não percebi, eu não fiz o link que foi o remédio que me fez parar de mexer no prego. Aí quando eu paro de tomar o remédio, eu volto a mexer no preguinho. Aí eu faço o link, eu falo, caraca, o remédio fazia eu parar de mexer no preguinho. Então eu descobri que o remédio controla. Eu achava que o remédio era só pra atenção, né? Pra foco. Mas na verdade não é. O remédio também é pra hiperatividade. Não é à toa que é TDAH, né? Tem que curar os dois: o déficit e a hiperatividade. Descobri que eu sou muito,
muito hiperativa. Coisa assim que chega me irrita. Porque já tem um mês que eu estou sem tomar o meu remédio. Por quê? Está no final do ano, Natal tá chegando, os médicos entram de recesso. E aí eu marquei uma consulta com uma médica. A médica me atendeu e no final ela disse pra mim que não tinha receita. Até hoje, eles falam que eles não têm receita. E eu não consigo marcar médico em lugar nenhum. Então, assim, eu já tô um mês sem tomar meu remédio. Já tô dando tico-teco na cabeça, igual eu falei no início do vídeo. E eu descobri que eu sou muito hiperativa. E eu reparei isso na sala de reunião do meu trabalho. Então, toda quinta-feira a gente faz reunião em equipe. E eu tava sentada lá, conversando com o pessoal, e eu comecei a reparar que eu não estava conseguindo ficar quieta na cadeira. Então eu ia pra trás, ia pra frente, levantava a perna, juntava, cruzava, mexia pra frente. Cara, eu já tava ficando agoniada comigo. Eu falei, se eu tô ficando agoniada, imagine quem tá me olhando ao meu redor. E eu não consigo, parece que dá uma coceira assim, dá um negócio que eu tenho que mexer. E aí eu fui fazer também a prova do Detran, a prova teórica pra fazer autoescola. E eu tava na fila, porque eu tava esperando o Detran abrir. Aí tinha uma menina na minha frente, gente, que eu juro pra vocês, a menina ficou assim, ó, durante uns 15 minutos, sem fazer nada. Ela não tava no celular, ela não tava fazendo nada. Ela tava assim, e ela ficou assim, tipo assim, ela caiu um pouquinho, né, normal, porque o ser humano balança, mas ela ficou assim durante uns 15 minutos. E eu tava, tipo assim, toda hora eu ficava, fazia assim, mexia pra lá, olhava pra cá, mexia no cabelo, pegava no celular. E eu olhei pra garota, eu falei, gente, eu vou tentar ficar igual essa menina. Eu tentei ficar assim, eu não consigo, tá? Eu começo a me dar uma pinicação nas pernas, no corpo, na cabeça, e que eu preciso me mexer. É um negócio assim que é muito. Você não tem autocontrole sobre aquilo ali. Bizarro. Eu preciso do meu remédio, porque sem o remédio eu fico extremamente hiperativa, extremamente esquecida. Outra coisa também que eu lembrei aqui agora, que eu gosto, e gosto quando eu tomo remédio, e não gosto quando eu não tomo remédio. Eu durmo muito mal quando eu não tomo o remédio. Muito. Eu acordo parecendo que passou um trator no meu corpo, assim. E é todos os dias. Não é tipo, hoje eu fui pra um rolê, cheguei cansada, hoje eu trabalhei muito, cheguei cansada, e aí eu acordei moída. Não. Todos os dias, se eu ficar sem um remédio, eu acordo me sentindo muito mal. Parece que meu corpo tá todo quebrado. É muito ruim. E eu acordo com sono, com cansaço, assim. Porque quando você não toma um remédio, sua cabeça, ela não desliga quando você tá dormindo. Você continua. Tanto que eu sonho muito mais. Eu tenho vários sonhos que eu tô fugindo de alguma coisa, porque meu cérebro tá muito acelerado. Então eu não descansei. Então, assim, o remédio faz muita diferença. Mas eu também reparei que desde que eu comecei a tomar o remédio e agora eu parei, eu consigo muito mais ser uma adulta funcional. Então, eu consigo me concentrar no trabalho, coisa que provavelmente antigamente eu não conseguiria, porque eu trabalho no computador sentada. Eu levantaria muito mais vezes, sabe, pra ir no banheiro, pra fazer outras coisas. E hoje eu consigo ficar um tempão assim, sentada, trabalhando. Isso é muito bom. Eu não lembro agora se tem mais coisa. Tem uma coisa aqui que é muito legal que eu descobri. Não é legal não, mas eu descobri. Foi muito legal por eu ter descoberto. Uma psicóloga, eu falo pra caramba, gente, desculpa, mas uma psicóloga, ela me contou sobre isso. Caraca, eu falo muito, já tô falando há 20 minutos. Desculpa. Uma psicóloga, ela me contou sobre isso. Que isso acontecia com ela, e normalmente acontece com as pessoas que têm TDAH, e foi muito bom ela ter me contado isso, porque eu descobri como é que eu sou, né, e eu sou assim desde que eu sou nova, desde a minha adolescência, que eu ia pra boate, por exemplo, que eu não consigo ficar em ambientes fechados e com muito barulho e muita gente. Começa a me dar uma agonia, eu começo a ficar desesperada, eu não aguento mais aquilo, eu fico com dor de cabeça, acaba minha bateria social, ela descarrega totalmente, eu não consigo mais conversar, eu fecho a cara. E aí eu conversei isso com ela e ela falou que isso era do TDAH. E que quando isso acontecesse comigo, era pra mim sair do ambiente que eu tô, ficar mais ou menos uns 15 minutos ali, respirando um ar, fazendo alguma coisa, e depois eu voltar, se eu quisesse, pro ambiente que eu estava. Mas normalmente eu não consigo. Se a minha bateria desliga por conta do ambiente, eu preciso ir embora. E a partir do momento que eu sento no Uber pra ir embora, eu já melhoro. Antigamente, quando eu era mais nova, que eu ia pra boate,
a gente sabe que boate é muito cheio, muito barulho, fechado. Eu bebia muito. Então o álcool fazia com que eu não me sentisse dessa forma. Só que eu não sabia, eu achava que eu bebia álcool porque era legal. Mas todas as vezes que eu ia pra esses lugares, eu precisava beber. Porque quando eu não bebia, eu me sentia muito mal, mas eu não conseguia, lembra do link? Fazer o link dessas coisas. Então hoje em dia eu consigo muito mais ficar nos ambientes e o remédio também me ajudou com isso, mas ainda assim, dependendo do tipo de ambiente, eu não consigo. Ainda mais que hoje em dia eu tenho crise do pânico, por conta de assalto, alguns assaltos que eu passei. Então, se eu não tiver medicada certinha, eu não consigo ficar no ambiente. É meio complicado, entendeu? Mas tem algumas coisas assim que são legais, como por exemplo o hiperfoco. Normalmente a gente tem um hiperfoco muito aguçado, muito. E quando a gente pega no hiperfoco, a gente só quer fazer aquilo ali. Se a gente não fizer, eu, por exemplo, me sinto mal. Eu fico triste, eu fico deprê, eu preciso fazer aquilo ali. Eu não consigo nem comer, nem trabalhar direito. Eu preciso ficar focada naquilo ali. Hoje em dia eu tenho menos hiperfoco. Meus hiperfocos duram por um período curto. Mas antigamente era pior. Isso é bom porque a gente aprende sobre coisas novas, mas isso é ruim porque às vezes, sei lá, eu preciso estar trabalhando e eu não consigo porque eu tô querendo fazer crochê, por exemplo. Entendeu? Já aconteceu. Então, é isso. Eu não sei se tem coisa boa em ter TDAH. Se você lembrar de mais algum sintoma, alguma característica que você tenha, que você saiba, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de saber. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Curte o vídeo, compartilha e um beijo. Ah, lembrei de um bônus aqui, tá? Que é sobre a hiperatividade faz com que a gente não consiga se policiar para não interromper as pessoas. Se você interrompe muitas pessoas, liga a anteninha aí, vê se as outras coisas batem, porque pode ser TDAH. E uma amiga minha descobriu que ela tem TDAH porque eu falei pra ela porque ela interrompe muitas pessoas. E não é só interromper, ela tem todos os outros sintomas. Então, ela tá já em busca de médico, de fazer teste e tal, e é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou parar de falar, porque daqui a pouco eu vou ficar 30, 40 minutos aqui falando. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!